Flamengo. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. E aí, galera do Mengão, como é que vocês estão? Gente, hoje o Flamengo estreia na Copa do Brasil, já estreando já na terceira fase, como de costume, já há alguns anos, já alguns times, né, os mais tradicionais, vêm ingressando na competição já numa fase mais avançada, né? E o Flamengo hoje enfrentará o Maringá na cidade de Maringá. O jogo acontecerá às 20 horas e terá transmissão exclusiva da Prime Video da Amazon. É isso mesmo. O jogo não será exibido nem na TV aberta e nenhum canal de TV fechada. Portanto, você quer acompanhar hoje o Flamengo, você tem que acompanhar realmente pelo Prime Video da Amazon. É muito simples, você vai ali no aplicativo, você consegue fazer o cadastro e aí faz ali o cadastro tranquilo e você vai conseguir assistir a partida de hoje. E a transmissão será feita inclusive pelo Kleber Machado, olha só que legal. O antigo narrador da Rede Globo, que foi contratado agora pela Prime, será o narrador da partida de hoje. Portanto, a gente vai ter uma belíssima voz ali comandando a partida de hoje. E eu também quero vir nesse vídeo falar algo para vocês que é de extrema importância, que todos têm acompanhado e têm visto os últimos acontecimentos aí envolvendo quem? O nosso Mr. JJ, que parece que dessa vez vai, hein, galera? E tem surgido aí na mídia algumas notícias dizendo, inclusive, que o Flamengo deseja realmente esperar o Mister, pois o mesmo, em áudio, né, que vocês já devem ter visto por aí, disse que é para o Flamengo esperar. Alguns aí dizem que é para ele esperar, Flamengo esperar realmente até o final do Campeonato Turco, mas na minha opinião, analisando o vídeo de uma melhor forma, ele pede um tempo para se organizar com o presidente do Fenerbahçe e também com as questões contratuais, questão de multa, e o Flamengo já disse que paga essa multa. Então, provavelmente, ao meu ver, na minha análise, eu acredito que o JJ possa voltar sim antes da definição do Campeonato Turco. Por quê? Porque o Campeonato Turco passou por alguns problemas de terremotos recentemente e aconteceu o seguinte: foram adiadas várias partidas desse campeonato. Então, o Jorge Jesus terminaria o seu contrato agora, em junho, né, no finalzinho de maio, só que o campeonato se estenderia um pouco mais e também a Copa Turca, onde ele também disputará o título. E isso acarretaria em algo que é o seguinte: o Fenerbahçe teria que renovar por pelo menos mais um mês o contrato do Jorge Jesus. Com isso, ia fazer com que dificultasse o planejamento do Fenerbahçe para a próxima temporada, que lá é diferente daqui. Aqui começa geralmente mês de janeiro, fevereiro. Lá na Europa começam-se ali nos meses de junho, julho. Então seria prejudicial para o Fenerbahçe fazer uma manobra dessa, de renovar o contrato do Jorge Jesus por apenas mais um mês, para que ele ficasse até o final desses campeonatos. Então, acredita-se que ele possa ser demitido ou até mesmo haver uma negociação ali com o próprio Flamengo no pagamento dessa multa e ele vindo antes para o Flamengo, para que o Fenerbahçe, com tempo hábil, consiga-se trazer um novo técnico, para que eles deem continuidade nesses últimos jogos desses campeonatos e também para a próxima temporada da agenda europeia ali dos campeonatos envolvendo o time do Fenerbahçe. E eu tenho visto muitas pessoas, não digo que seja a maioria, porque a maioria esmagadora diz que vale a pena sim esperar o JJ, mesmo que seja até o final dos campeonatos. E agora eu tenho visto algumas pessoas dizendo que não vale a pena esperar, que o Flamengo vai ficar refém do Jorge Jesus e não sei o quê. Mas, gente, vamos parar para pensar uma coisa? Tudo bem. A gente não traz o Jorge Jesus, porque digamos que a gente não pode esperar. Tá, beleza. E aí a gente não traz o velho. Quem que vocês trariam? O único nome ventilado, aliás, foram 2 nomes ventilados apenas no Flamengo, que foram o Tite, que de prontidão já negou qualquer negociação, porque ele já prometeu, inclusive, uma questão familiar, que não iria dirigir nenhum clube em 2023 aqui no Brasil.
e inclusive está esperando propostas de times da Europa. Inclusive seus agentes já estão monitorando, prospectando times para que o próprio técnico vá para a Europa, ou seja, agora no meio do ano, onde começa-se realmente os campeonatos europeus, ou até mesmo no início do ano que vem. Então para esse ano o Tite não viria. E o outro técnico seria o Jorge Sampaoli. Mas o Jorge Sampaoli é um técnico que tem um estilo de jogo muito parecido, inclusive, com o do Vitor Pereira, que é de muita intensidade, é um jogo posicional, e a gente já sabe que técnicos de jogo posicional que vieram para cá, Paulo Souza, Domenech e também recentemente o Vitor Pereira, não deram certo, pois o Flamengo é um time de toque pelo meio, de aproximação. O Flamengo não é um time de jogo posicional, onde você deixa os atletas mais distantes. O Flamengo perde muito a característica dos seus jogadores hoje do elenco. Teria que haver uma reformulação muito grande para que o posicional viesse a funcionar no Flamengo. Então, isso é uma coisa que já impede o Sampaoli de vir. Outra coisa que impede, na minha opinião, que o Sampaoli venha e consiga fazer um bom trabalho é a questão do tempo. O Flamengo só vai ter uma semana de trabalho livre a partir do mês de julho, é isso mesmo. Maio, junho, julho, somente no mês de julho, o Flamengo teria uma semana somente para conseguir ter uma semana de trabalho. Ou seja, Sampaoli vindo, ele vai ter a maior dificuldade do mundo. Que ele não vai conseguir implementar o seu estilo de jogo, que já é o posicional, que é difícil. Todo mundo sabe que ele é um treinador que ele chega pedindo contratações absurdas, muitas contratações, e o clube, quando não dá essas contratações, ele começa a minar a diretoria, começa a criar problema com o próprio grupo. Então, realmente, não teria como trazer o Sampaoli, na minha opinião. Seria, como eu já ouvi dizer aí, alguns youtubers dizendo, que seria como apagar um incêndio com querosene. Então, realmente, eu acredito que seria a pior burrada. E por que esperar o Jorge Jesus? Por que não esperar o Jorge Jesus se a gente já esperou tanto tempo para tê-lo de volta? E outra, quem não se lembra, por exemplo, quando o Flamengo acertou até mesmo com o próprio Vitor Pereira, ele ainda estava no Corinthians, é verdade, mas o Flamengo acerta com o treinador em meados de novembro. Ele poderia ter vindo, por exemplo, em dezembro para começar uma pré-temporada, mas não. A gente teve que esperar até o dia 2 de janeiro para que ele viesse, perdesse um tempo precioso de preparação, inclusive na parte física do elenco, e aí a gente teve que esperar praticamente o prazo que estão dando para que a gente espere o Jorge Jesus, que é em torno de 35, 40 dias. Se a gente esperou um cara que não deu certo e que os números provam que foi o pior técnico que já veio para o Flamengo, com um aproveitamento apenas de 51%, inclusive na sua maioria jogando jogos do Campeonato Carioca. Então, ou seja, se a gente esperou por um cara desse, a gente não vai esperar o técnico mais vitorioso da história do Flamengo, em que em 6 meses mudou de patamar. Aquele time de 2019, onde a gente era temido por todos, com apenas 4 derrotas. Gente, vamos levantar a campanha Volta JJ, Volta Mister. Se posicione no Twitter, se posicione nas suas redes sociais. E realmente comente aqui abaixo desse vídeo e coloque aqui a sua opinião. E inclusive, quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas venham conhecer, saber dessa opinião e que essas pessoas também possam dar a opinião. Antes de qualquer coisa, também te peço que você deixe o seu like nesse vídeo, para que esse vídeo ganhe mais relevância na plataforma, e que também você venha se inscrever no canal aqui, clicando no botãozinho inscreva-se e venha fazer parte do Fla Brandão. Então, gente, pedir a vocês aí que vocês realmente compactuem com essa ideia. Eu tenho visto nas minhas redes sociais que a maioria esmagadora está disposta sim a esperar pelo Jorge Jesus o tempo que for necessário para que ele venha, porque a gente não aguenta mais que essa diretoria tome decisões erradas, a gente não pode mais errar. E ele... Luiz, ele pode não dar certo. Pode ser que ele não dê certo, o futebol é uma incógnita. Mas, como se diz, aquele tiro de segurança, aquele voto de segurança, nada melhor do que o próprio Jorge Jesus, que já conhece a maioria desse elenco, sabe como esse elenco pode render, e o mesmo já disse que quer voltar, inclusive no áudio que vocês já devem ter ouvido por aí. Então, vamos esperar o nosso bom velhinho. A gente sabe que essas notícias que têm aparecido aí de outros clubes entrando na jogada é tudo mentira. Isso aí é para fazer uma pressão psicológica em nós, para que nós desanimemos da ideia. E outras questões aí dizendo que salários, o próprio Jorge Jesus já desmentiu. Então, gente, calma. Vamos esperar o nosso bom velhinho. E ele vai voltar e vai fazer com que nós sejamos temidos de novo. A mídia paulista, que é a maioria
tem divulgado aí, as mídias tradicionais de São Paulo têm divulgado que o Jorge Jesus não vem, que não sei o quê. Por quê, gente? Porque eles estão realmente receosos. Eu falei, o Jorge Jesus pode não dar certo, mas a chance de dar certo é muito maior do que dar errado. Ao contrário, por exemplo, se você trouxer um outro técnico como o Sampaoli, a chance de dar errado é muito maior. Agora, um técnico que já conhece esse elenco, lógico, não conhece os meninos da base, os outros jogadores que chegaram depois, mas 80% do elenco já foi comandado pelo Jorge Jesus. E o principal, ele tem na sua mentalidade a vitória. E quando ele veio a primeira vez aqui, ele disse uma coisa muito importante que nenhum técnico disse, que o Flamengo era maior do que tudo. O Flamengo era maior que o treinador, ele mesmo dizendo, e maior do que os jogadores, maior do que a diretoria. O Flamengo é maior do que tudo isso. Então, por essas falas e de tudo aquilo que a gente já sabe do Jorge Jesus, ele é a opção certa para esse momento. E é isso, gente. Mais uma vez, quero pedir o seu like, pedir o seu comentário aqui abaixo, dizendo o que você achou do vídeo, o que você acha dessa ideia de esperar o Jorge Jesus. Compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas venham conhecer o canal. E o principal de todos, se inscreva no canal. Clique no botãozinho aqui, inscreva-se e vem fazer parte do canal Fla Brandão. Uma ótima tarde a todos, que o Flamengo consiga uma ótima vitória hoje sobre o Maringá, com o técnico Mário Jorge, nosso interino, que ele faça um bom trabalho hoje, que, diga-se de passagem, já aboliu de vez aquela ideia de 3 zagueiros. Vamos voltar com o sistema normal que a gente está acostumado, ou no 4-4-2 ou no 4-3-3, e realmente ele vai povoar melhor aquele meio de campo. Enfim, vai ser uma partida muito importante hoje também para que o Flamengo vencendo dê mais respaldo para a diretoria para esperar, mostrando que o Mário Jorge dará conta a esses próximos jogos e que a gente consiga realmente os nossos objetivos e o principal deles, trazer Jesus de volta.